de novo. Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou Adilson Bonfim, o projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé e o tema é alegria. O livro para meditação está no primeiro livro de João, o capítulo é o 5 e o versículo é o 14. E diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Muito bem, meus amados irmãos. No versículo 21 desse mesmo capítulo diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. É uma exortação do apóstolo João, que, diga-se de passagem, é o mais novo da linhagem apostólica. Foi o último homem que esteve com Jesus Cristo a falecer. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedirmos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecados que levam à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este tipo de pecado. Toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem, meus amados irmãos. Essa afirmação, ou estas afirmações do apóstolo João, ela nos dá uma certeza única, uma certeza que não há dúvidas. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Vamos elucidar esta situação, meus amados irmãos. Quando o apóstolo João afirma categoricamente que o inimigo não o atinge, é porque o seguinte: nós estamos protegidos pelo amor de Deus, pela ação vicária de Jesus Cristo. Mas, porém, no entanto, se nós andarmos segundo o curso desse mundo, segundo aquilo que este mundo fala, mostra e faz, nós, infelizmente, perdemos esta proteção. Porque no versículo 19
o apóstolo João diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, o poder de Satanás. Então é o seguinte, quando nós saímos debaixo da proteção de Deus, como é que nós saímos debaixo da proteção de Deus? Ele diz aqui atrás. Ele diz bem aqui no versículo 18. Ou melhor, no versículo 17. Toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Então, o que que acontece? Se nós andamos em injustiça, esse pecado leva à morte. Agora, meus irmãos, uma das injustiças que nós conhecemos, nós seres humanos conhecemos, é uma coisa muito simples, e às vezes a gente fica imaginando que esse pecado de injustiça é um pecado escabroso, medonho. Ele é, mas a forma do pecado é muito simples, não é. Toda vida que nós atribuímos, veja bem como é interessante, quando nós atribuímos a ação do Espírito Santo a um espírito imundo, isso é injustiça com o Espírito Santo. Nós estamos levantando falso contra o nosso Deus Espírito Santo. A mesma coisa acontece quando nós levantamos falso a uma pessoa. Quando nós chegamos e dizemos assim, olha, fulano falou isso, e ele nem sabe que aquilo ali existiu. Então isso é injustiça. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a mentira, ela vem do maligno, ela vem de Satanás. E o príncipe desse mundo, ou o rei desse mundo, porque ele não é príncipe aqui, ele é rei. Por quê? Porque aqui tem um império, e onde tem império tem rei. Ou imperador. O imperador deste mundo é Satanás. Se nós andamos praticando as coisas que ele pratica, meus amados irmãos, então nós somos servos dele. Vocês lembram aquela palavra bem famosa que diz: os que adoram ídolos mudos são como eles? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não veem, tem pés, mas não andam. Então nós vamos nos tornar exatamente igual àquele a quem nós adoramos. Por isso que a adoração a Deus nos dá a capacidade de sermos feitos filhos de Deus. Né? No versículo 20 desse mesmo capítulo diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Nele, meus amados irmãos, nós temos a vida eterna e temos paz com os homens quando nós andamos na verdade. Agora tem uma situação bem aqui no versículo 15, que diz assim: e se sabemos que ele nos ouve, veja bem, está se referindo ao versículo 14, que diz que Jesus Cristo, que se pedirmos a Deus alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, Deus nos ouve. Aí no 15 ele continua: e se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos também que temos o que dele pedirmos. Então, meus amados irmãos, isso aqui é uma afirmação que o apóstolo João está
está nos dando a certeza de aquilo que pedirmos, Ele nos dará, Ele nos concederá, Ele nos dará boa medida, cheia, recalcada, sacudida e transbordante de amor, de carinho, de afeto, de longanimidade, de prosperidade, de domínio próprio, lembrando que Deus nos dá o fruto, a semente para plantarmos. Lembrem-se disso, não o fruto pronto, Ele nos dá a semente. Tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos dá a semente para que nós sejamos em tudo aprovado e nós tenhamos a oportunidade de avançar e crescer em Cristo. E no 16 diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará a vida. O que significa isso, meu amado irmão? É que não é para nós apontarmos o nosso irmão quando ele está em pecado. É para nós orarmos por ele, conversar com ele e não ficar especulando o que é o pecado. Se a pessoa quiser falar conosco sobre o seu pecado, aí entra a parte de Deus. Que a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Muito bem. Então, o que acontece? Se nós orarmos pelo irmão e ele quiser, aí a palavra de Deus diz que nós confessamos os nossos pecados a Deus para perdão e nós devemos confessar aos homens para cura. Aí, se ele confessar o pecado a nós para ser curado, aí nós oramos, segundo o versículo 16 de João 5, se alguém vir seu irmão cometer pecado, ore, e Deus lhe dará vida. Dará vida a esse irmão. Então, essa é a fé que nós temos, a fé que vence o mundo. Amém, meus amados irmãos? Um bom dia, Deus abençoe. Muita paz, alegria e prosperidade em Jesus. E que o Espírito Santo nos leve a toda a verdade.